Sexto ano, Matemática, página 102. Atividade 1. Tratamento da informação. Trilha de conhecimentos. Na sociedade em que vivemos, muitas informações econômicas, políticas, educacionais, esportivas, etc. são comunicadas por meio de dados apresentados em tabelas e gráficos de vários tipos. Vamos praticar. 1. Observe a tabela: casos confirmados, casos suspeitos e óbitos confirmados. Transformação da tabela em texto: casos suspeitos, no mundo, 0. No Brasil, 0. Estado de São Paulo, 0. Município de São Paulo, 194.413. Casos confirmados, no mundo, 6.082,549. No Brasil, 498.440. Estado de São Paulo, 107.142. Município de São Paulo, 65.038. Mortes, no mundo, 369.544. No Brasil, 28.834. Estado de São Paulo, 7.532. Município de São Paulo, 4.308. Fim da tabela. Fonte: Johns Hopkins. Coronavírus Resource Center, Mundo e Brasil, CVE. SESSP, Estado São Paulo, D, V, e barra, Covisa, traço, CIVEP, traço, gripe barra, E, traço, SUS, V, E, dados Município de São Paulo, atualizados em 31 de maio de 2020. Sim, Proain, S, M, S, traço, SP. Atualizados em 30 de maio de 2020. Tabela publicada no site da Secretaria Municipal de Saúde. Disponível em http://prefeitura.sp.gov.br/cidade/upload/2000531 boletim Covid-19 diário.pdf. Acesso em 4 de junho de 2020. O título é um dos elementos de uma tabela, cuja função é indicar o tema, o assunto ou o conteúdo a ser tratado. A. Qual é o título da tabela? Sexto ano, Matemática, página 103. B. O título desta tabela é suficiente para saber qual é o assunto dos dados representados nela? Por quê? C. Como você teve certeza de que os dados se referem à pandemia causada pela Covid-19? D. Os dados da tabela foram publicados no dia 30 de maio de 2020. Assinale com um X as alternativas corretas. 6 milhões de pessoas, aproximadamente, tinham sido infectadas pelo novo coronavírus no mundo. Cerca de 400 mil pessoas estavam com a Covid-19. 65.038 pessoas tinham morrido no mundo devido à Covid-19. Ao todo, existiam no mundo 194.413 pessoas contaminadas pelo novo coronavírus. E, reescreva as afirmações que você não assinalou, no item anterior, corrigindo as informações incorretas. F. O número de óbitos no Brasil se aproxima mais de 28 mil ou de 29 mil? Por quê? G. 1 entre 4 pessoas que morrem no Brasil estavam no estado de São Paulo. Porque essa afirmação é verdadeira. Sexto ano, Matemática, página 104. 2. A tabela a seguir apresenta mais dados sobre a Covid-19. Casos de Covid-19, pacientes internados segundo Distrito Administrativo. Transformação da tabela em texto: Distrito Administrativo, Sapopemba, pacientes internados 559, Jardim Ângela, pacientes internados 638, Brasilândia, pacientes internados 536, Capão Redondo, pacientes internados 507, Grajaú. Pacientes internados 477. Fim da tabela. Fonte: DVI, Covisa 18 de maio de 2020 às 14 horas. Elaboração: Giza Info SMS SP em maio de 2020.
Dados publicados no site da Secretaria Municipal de Saúde. Disponível em https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saúde/covid-19, relatório, situacional, S.M.S. 2.0.2.0.5.2.9.pdf. Acesso em 4 de junho de 2020. A tabela acima apresenta os 5 distritos administrativos da cidade de São Paulo onde foram internados mais pacientes com caso de Covid-19, em 18 de maio de 2020. Que conclusões você pode tirar a partir dos dados dessa tabela? B. Porque utilizar a máscara corretamente e manter distância segura de outras pessoas é necessário, mas não é suficiente para se proteger do novo coronavírus. Atividade 2. Detalhes da cidade de São Paulo. Trilha de conhecimentos. Objetos, edifícios e lugares são percebidos do modo como nos posicionamos diante deles. Vistos de frente, de lado, de trás, de cima. Sexto ano. Matemática. Página 105. Vamos praticar. 1. Observe essa foto. Imagem. Fotografia aérea colorida de uma catedral. No centro, a construção em forma de uma cruz latina, com uma cúpula na parte central, em forma de um octógono, na cor verde água. 2 torres altas na entrada. Embaixo, o monumento Marco Zero da capital, simbolizado por uma obra planificada em formato de prisma hexagonal revestido de mármore branco e azul. Em torno da catedral, ruas, avenidas movimentadas e prédios. Fim da imagem. A. Qual região da cidade de São Paulo foi registrada na foto ao lado? B. Como a foto foi realizada? C. Existem 2 pontos turísticos nessa foto. Quais são? D. Marque um X sobre o maior ônibus que aparece na foto. E. Circule uma forma que possui 8 lados. Seria possível perceber essa forma se estivéssemos caminhando em uma das ruas que circunda essa construção? Por quê? Atividade 3. O que é o Marco Zero? Trilha de conhecimentos. Na Praça da Sé, que fica no centro da cidade de São Paulo, está o Marco Zero do município, de onde se conta a quilometragem de todas as rodovias que partem de São Paulo. A praça é um dos lugares mais conhecidos da cidade e tem esse nome por estar em frente à Catedral da Sé. Sexto ano. Matemática. Página 106. Vamos praticar. 1. Observe o mapa e responda à questão. Imagem. Mapa da região central da cidade de São Paulo. Em forma de plano cartesiano, à esquerda, na vertical de cima para baixo os números de 1 a 9, em cima. Na horizontal, da esquerda para a direita, as letras de A a J no centro, à esquerda, a Praça da Sé. 2 linhas cruzam por ela, azul na vertical e vermelha na horizontal. À esquerda do mapa a legenda com pontos em destaque, Marco Zero, um losango laranja, igreja, um círculo azul, corpo de bombeiros, um triângulo vermelho, órgão público, um círculo amarelo, linha vermelha. A linha vermelha do metrô, linha azul, a linha azul do metrô. Fim da imagem. A. Imagine que um colega pediu sua ajuda para localizar no mapa o 7º Batalhão da Polícia Militar, o Marco Zero e o Corpo de Bombeiros. Que orientações você daria a ele? Fonte, adaptação, São Paulo, município. Cadernos de apoio e aprendizagem, matemática. São Paulo, Fundação Padre Anchieta, 2010. Sexto ano. Livro do Estudante, página 19. Sexto ano. Matemática, página 107. Atividade 4. Números nas ruas de São Paulo. Trilha de conhecimentos. Números servem somente para contar? Não, números também indicam ordem, comunicam medidas ou códigos. Vamos praticar. 1. Observe as imagens. Imagens. 6 fotografias coloridas de locais diferentes onde são usados os números. Em cima, à esquerda, um ônibus cinza estacionado na rua. No letreiro do ônibus o número da linha 647 °C 10.
No meio, fachada de um prédio, na Marquise Ed. Aquarela 451, abaixo grades pretas, abaixo das grades, alguns arbustos. À direita, duas placas de trânsito brancas fixadas em um poste, a de cima um símbolo e dentro de um círculo vermelho cortado por uma faixa também vermelha, representando proibido estacionar na linha amarela, de segunda a sexta das 7 às 19 horas. Embaixo, com borda preta e em letras pretas seja breve no embarque e desembarque. Embaixo, à esquerda, placa na cor verde com uma faixa branca na diagonal, com o nome do estabelecimento e a numeração de 010 indicador ordinal feminino junta. No meio, fachada de um prédio com janelas de vidro grandes em toda sua extensão. Na frente do prédio, em uma grade de ferro verde, uma placa amarela está pendurada com os números 1635 a 9 em preto. À direita, lateral de um ônibus, próximo à porta de entrada, em letras brancas a informação sobre o endereço eletrônico da empresa do transporte, www.usptrans.com.br. Abaixo, à esquerda, número do itinerário 978T10. À direita, em cima, JD. Guarani. Abaixo, metrô Barra Funda. Abaixo, placa branca em letras pretas, nome das ruas por onde o ônibus passa. Fim das imagens. Entre os números que aparecem nas imagens anteriores, quais indicam um código ou identificação, quais indicam medida, quais indicam ordem, quais indicam contagem. B. Anote um número em sua vida que representa uma contagem, uma medida. Sexto ano. Matemática. Página 108. Um código, uma ordem. Atividade 5. Dados de um gráfico. Trilha de conhecimentos. A história do Parque do Piqueri, no bairro do Tatuapé, está ligada ao rio Tietê, pois seu curso, antes da retificação, adentrava a área original da Chácara do Piqueri, por volta de 1950. Hoje ainda se pode visitar um ancoradouro construído no local. Vamos praticar. 1. No mês de janeiro de 2019, Saulo foi ao Parque do Piqueri inúmeras vezes e, em cada vez, dava algumas voltas na trilha. Ele construiu o gráfico mostrado a seguir com as distâncias percorridas em cada dia. Imagem. Gráfico de barras com o título, Distância percorrida em cada dia da semana. No eixo vertical está indicando os quilômetros, no eixo horizontal está indicando os dias da semana. No gráfico há diferentes tamanhos de colunas coloridas com os seguintes dados. No domingo a distância percorrida foi de aproximadamente 3,9 km, na segunda-feira a distância percorrida foi de aproximadamente 4,5 km, na terça-feira a distância percorrida foi de aproximadamente 4,8 km. Na quarta-feira a distância percorrida foi de aproximadamente 5,1 km. Na quinta-feira a distância percorrida foi de aproximadamente 3,2 km. Na sexta-feira a distância percorrida foi de aproximadamente 4 km e no sábado a distância percorrida foi de aproximadamente 4,9 km. Fim da imagem. Sexto ano. Matemática. Página 109. Responda às questões. Quantos quilômetros Saulo andou na segunda-feira? Em quais dias dessa semana ele andou menos que 4 quilômetros? Nessa semana houve algum dia em que ele andou mais que 6 quilômetros? Escreva um texto com base na leitura e interpretação dos dados do gráfico. Fonte, adaptação, São Paulo, município. Cadernos de apoio e aprendizagem, matemática. São Paulo, Fundação Padre Anchieta, 2010. Sexto ano. Livro do Estudante, página 55. Atividade 6. Deslocamentos em São Paulo. Trilha de conhecimentos. São Paulo é tão grande que o deslocamento de um lugar para outro exige planejamento e informação. Vamos praticar. 1. Segue a descrição de um itinerário entre os Parques do Carmo e Guarapiranga, sugerido pelo site www.sptrans.com.br/. Sexto ano. Matemática. Página 110. Imagem. Arte colorida de itinerários de deslocamentos. 1. Deslocamento a pé, cerca de 2 minutos,
105 metros, pela Rua Afonso de Sampaio e Souza. 2. Deslocamento de ônibus, 3027 10 Shopping, Aricanduva, cerca de 10 minutos, 3,39 km. 3. Deslocamento de ônibus, 4313 10 Terminal Parque Dom Pedro II, cerca de 45 minutos, 18,07 km. 4. Deslocamento de ônibus 5111 10 Terminal Santo Amaro, cerca de 49 minutos, 14,72 km. 5. Deslocamento de ônibus 6035 10 Vila Gilda, cerca de 10 minutos, 3,19 km. 6. Deslocamento a pé, cerca de 2 minutos, 78 metros, pela Avenida Guarapiranga. Fim da imagem. Fonte: www.sptrans.com.br/acesso, 6 junho 2020. O Parque do Carmo fica na zona norte, sul, leste, oeste. B. Em que zona da cidade fica o Parque do Guarapiranga? C. Quantos ônibus são indicados no itinerário? D. Quanto tempo, aproximadamente, dura a viagem entre os dois parques? Atividade 7. A matemática no vôlei de praia. Trilha de conhecimentos. O vôlei de praia é praticado na areia da praia ou em uma quadra de areia, dividida ao meio por uma rede. Parece que não, mas tem muita matemática no vôlei de praia. Imagem. Fotografia colorida de uma quadra de vôlei de praia, dividida ao meio por uma rede de vôlei amarela, é rodeada por grama. Ao fundo, algumas árvores e o mar. Fim da imagem. Sexto ano. Matemática. Página 111. Vamos praticar. 1. A quadra do vôlei de praia tem a forma de um retângulo medindo 16 metros de comprimento por 8 metros de largura. Para os jogadores se deslocarem sem se machucarem, deve existir uma zona livre com, no mínimo, 3 metros de distância em todos os lados. Complete os retângulos a seguir com as medidas dos comprimentos e das larguras da quadra de vôlei de praia, indicadas na cor azul, e da zona livre, indicadas na cor vermelha. Imagem. Arte de uma quadra de vôlei com dois retângulos. O de fora é maior e vermelho, o de dentro é menor e azul, com uma reta dividindo ao meio. Fim da imagem. B. Quantos metros possui no mínimo a fita azul que delimita a quadra de vôlei de praia? C. Quantos quadrados de 1 metros quadrados de área cabem na quadra de vôlei? D. Quantos quadrados de 1 metros quadrados de área cabem na zona livre? 2. Um jogo de vôlei de praia pode ter, no máximo 3 sets. Os 2 primeiros sets acabam quando uma das equipes marca 21 pontos, com diferença mínima de 2 pontos. Em caso de empate, isto é, se cada equipe vencer um dos sets, o terceiro set termina quando uma equipe marca 15 pontos, também com uma diferença mínima de 2 pontos. A equipe A fez 21 pontos, mas ainda não ganhou o primeiro set porque B. Complete o placar do segundo set, equipe A, pontos versus equipe B, 26 pontos. C. Para não serem prejudicadas pelas condições climáticas, as equipes trocam de quadra após cada 7 pontos, no primeiro e segundo sets, e a cada 5 pontos, no terceiro set. Sexto ano. Matemática. Página 112. D. Primeiro set de um jogo. Complete o total de pontos e pinte de vermelho os placares nos quais as equipes devem trocar de quadra. Transformação da tabela em texto. 8 retângulos que indicam os placares do jogo. Da esquerda para a direita. A3, B4, total 7, A6, B8, total 14, A11, B17, total completar, A9, B12, total, completar. A18, B16, total, completar, A20, B15, total, completar, A14, B14, total, completar, A10, B7, total, completar. Fim da tabela. E, imagine que o segundo set terminou depois de muito tempo, e uma das equipes ganhou com uma diferença mínima de 2 pontos. Complete o quadro indicando as trocas das equipes de quadras, transformação da tabela em texto, troca de quadra,
primeira, 7 pontos, segunda 14 pontos, terceira, completar, pontos, quarta completar, pontos, quinta completar, pontos, sexta completar, pontos, sétima completar, pontos, oitava completar, pontos, nona completar, pontos e décima completar, pontos. Troca de quadra, 11ª completar, pontos, 12ª completar, pontos, 13ª completar, pontos, 14ª completar, pontos, 15ª completar, pontos, 16ª completar, pontos, 17ª completar, pontos, 18ª completar, pontos, 19ª completar, pontos e 20ª completar, pontos. Fim da tabela. Atividade 8. Sistema de numeração decimal. O valor posicional dos algarismos. O sistema de numeração decimal, SND, ou sistema indo-arábico, possui algumas características. Ela possui 10 algarismos, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Com esses algarismos é possível representar números de qualquer ordem de grandeza. O sistema de numeração decimal é de base 10. 10 unidades equivalem a uma dezena dezenas equivalem a uma centena e assim por diante. O sistema de numeração decimal é posicional, isto é, o valor de um algarismo depende da posição que ele ocupa no número. No número 49, o algarismo 4 representa 4 dezenas ou 40 unidades, e o algarismo 9 representa 9 unidades. Já no número 94, o algarismo 9 representa 9 dezenas ou 90 unidades, e o algarismo 4 representa 4 unidades. Sexto ano. Matemática. Página 113. Vamos praticar. 1. Complete o quadro com as dezenas, centenas e milhares exatos mais próximos dos números. A coluna do número 3319 já está preenchida. Transformação da tabela em texto. Número 3319. Dezena exata mais próxima e menor, 3.310. Dezena exata mais próxima e maior, 3.320. Centena exata mais próxima e menor, 3.300. Centena exata mais próxima e maior, 3.400. Milhar exato mais próximo e menor, 3.000. Milhar exato mais próximo e maior, 4.000. Número 4.427. Dezena exata mais próxima e menor, completar. Dezena exata mais próxima e maior, completar. Centena exata mais próxima e menor, completar. Centena exata mais próxima e maior, completar. Milhar exato mais próximo e menor, completar. Milhar exato mais próximo e maior, completar. Número 21.584. Dezena exata mais próxima e menor, completar. Dezena exata mais próxima e maior, completar. Centena exata mais próxima e menor, completar. Centena exata mais próxima e maior, completar. Milhar exato mais próximo e menor, completar. Milhar exato mais próximo e maior, completar. Número 76.122. Dezena exata mais próxima e menor, completar. Dezena exata mais próxima e maior, completar. Centena exata mais próxima e menor, completar. Centena exata mais próxima e maior, completar. Milhar exato mais próximo e menor, completar. Milhar exato mais próximo e maior, completar. Fim da tabela. Atividade 9. Cálculo mental e por escrito. Trilha de conhecimentos. Os resultados das operações de adição, subtração, multiplicação e divisão podem ser obtidos por meio de diferentes maneiras. Nós podemos utilizar o papel e o lápis, a calculadora, ou fazer as contas de cabeça. Vamos praticar. 1. Você deve estimar o resultado de cada uma das operações e circular o que mais se aproxima da resposta correta. Transformação da tabela em texto. 1. 362 somado ao valor 140 igual 400, 500 ou 600. 2. 647 subtraindo o valor 449 igual 100, 200 ou 300. 3. 99 somado ao valor 228 igual 330, 340 ou 350. 4.
1000 subtraindo o valor 83 igual 900, 910 ou 920. 5. 408 somado ao valor 393 igual 800, 810 ou 820. Fim da tabela. Sexto ano. Matemática. Página 114. 1. Danilo e Ricardo precisavam achar o resultado das operações 39 mais 54 e 267 menos 73. Analise os registros para entender como cada um deles pensou. Danilo fez 30 mais 50 igual 80. E 9 mais 4 igual 13 e depois 80 mais 13 igual 93. Danilo fez 260 menos 70 igual 190 e 7 menos 3 igual 4 e depois 190 mais 4 igual 194. Ricardo fez 39 mais 54 igual 93 e 267 menos 73 igual 194. 3. Quais são os resultados exatos das operações abaixo? A igual 396 mais 1247. B, igual 947 menos 562. C, 2000 menos 1459 igual. D, 12.088 mais 1730 igual. Fonte, adaptação, São Paulo, município. Cadernos de apoio e aprendizagem, matemática. São Paulo, Fundação Padre Anchieta, 2010. Sexto ano. Livro do Estudante, página 55. Atividade 10. Tabuadas de multiplicação. Trilha de conhecimentos. As tabuadas dos números de 0 a 9 são chamadas de fatos fundamentais porque com elas é possível realizar muitas multiplicações e muitas divisões. Sexto ano. Matemática. Página 115. Vamos praticar. 1. O quadro apresenta os resultados das tabuadas dos números 0 a 9. Alguns resultados já estão preenchidos. Complete o quadro com os resultados que faltam. Tabela transformada em texto. Resultados das tabuadas dos números 0 a 9, no formato de escada, com as operações na ordem crescente de cima para baixo da seguinte forma. Primeira linha 0 vezes 0 igual 0. Segunda linha 1 vezes 0, 1 vezes 1. Terceira linha 2 vezes 0, 2 vezes 1. 2 vezes 2 igual 4. Quarta linha 3 vezes 0, 3 vezes 1, 3 vezes 2, 3 vezes 3 igual 9. Quinta linha 4 vezes 0, 4 vezes 1 igual 4, 4 vezes 2, 4 vezes 3, 4 vezes 4. Sexta linha 5 vezes 0, 5 vezes 1, 5 vezes 2, 5 vezes 3, 5 vezes 4, 5 vezes 5. Sétima linha 6 vezes 0, 6 vezes 1, 6 vezes 2 igual 12, 6 vezes 3, 6 vezes 4, 6 vezes 5, 6 vezes 6 igual 36. Oitava linha 7 vezes 0, 7 vezes 1, 7 vezes 2, 7 vezes 3, 7 vezes 4, 7 vezes 5 igual 35, 7 vezes 6, 7 vezes 7. Nona linha 8 vezes 0, 8 vezes 1 igual 8, 8 vezes 2, 8 vezes 3, 8 vezes 4, 8 vezes 5, 8 vezes 6, 8 vezes 7 igual 56, 8 vezes 8. Décima linha 9 vezes 0, 9 vezes 1, 9 vezes 2, 9 vezes 3, igual a 27, 9 vezes 4, 9 vezes 5, 9 vezes 6, 9 vezes 7, 9 vezes 8, 9 vezes 9 igual 81. Fim da tabela. A, porque, no quadro acima, não aparecem as multiplicações, 0 vezes 5, 3 vezes 8 ou 7 vezes 9. Sexto ano. Matemática. Página 116. Atividade 11. Coordenadas cartesianas. Trilha de conhecimentos. Para indicar a localização de um ponto, podemos usar o que chamamos coordenadas cartesianas. As duas retas numéricas perpendiculares no ponto zero de cada uma são chamadas eixos. Assim, temos o eixo x, horizontal, e o eixo y, vertical.
que são os eixos cartesianos. Imagem. Gráfico cartesiano formado por duas retas perpendiculares, à esquerda, na vertical, o eixo y com números de 0 a 9, abaixo, na horizontal, o eixo x com números de 0 a 9 que se encontram em um ângulo de 90 graus. No gráfico, pontos vermelhos nos eixos A2x e 6y, B4x e 5y, C8x e 3y, D8x e 7y, e 3x e 8y. Fim da imagem. Vamos praticar. 1. Qual é a distância do ponto representado pela letra A, até o eixo y? 2. E a distância, desse ponto até o eixo x? Os números que você encontrou, nessa ordem, 2 e 6, formam um par ordenado, que é representado por 2, 6, e indica as coordenadas cartesianas do ponto A. 3. O ponto B está na posição 4, 5, ou na posição 5, 4? Sexto ano. Matemática. Página 117. 4. Indique as coordenadas cartesianas dos pontos. Descrição. Letra C maiúscula, abre parênteses, completar, vírgula, completar, fecha parênteses. Letra D maiúscula, abre parênteses, completar, vírgula, completar, fecha parênteses. Letra I maiúscula, abre parênteses, completar, vírgula, completar, fecha parênteses. 5. Localize, no sistema de coordenadas os pontos, A, 2,2, B, 2,6, e C, 6,6. Imagem. Sistema de coordenadas de 0 a 9 no eixo Y, na vertical, 0 a 9 no eixo X, na horizontal, sem preenchimento. Fim da imagem. 6. Escreva as coordenadas do ponto D, de tal modo que os pontos A, B, C e D formem um quadrado. Descrição. Letra D maiúscula, abre parênteses, completar, vírgula, completar, fecha parênteses. Fonte, adaptação, São Paulo, município. Cadernos de apoio e aprendizagem, matemática. São Paulo, Fundação Padre Anchieta, 2010. Sexto ano. Livro do Estudante, página 20 e 21. Atividade 12. Expressões numéricas. Uma expressão numérica expressa operações realizadas com números. A ordem de resolução de expressões numéricas é a seguinte: primeiro, são resolvidas as multiplicações e as divisões, na ordem em que aparecem. Segundo, são resolvidas as adições e as subtrações, na ordem em que aparecem. Os parênteses são utilizados para indicar que as operações em seu interior devem ser realizadas antes das demais. Sexto ano. Matemática. Página 118. Vamos praticar. 1. O resultado da expressão numérica 7 mais 3, vezes 2, é 20 ou 13. Por quê? 2. Complete os espaços com os números que faltam para que o resultado em cada expressão numérica seja sempre 50. A. 23 mais, quanto? B. 82 menos, quanto? C. Quanto? Menos 37. D. 2 mais 6 vezes, quanto? I. Quanto? Menos 20 dividido por 2. F. Abre parênteses, quanto? Menos 5 fecha parênteses, vezes 2. G. 2 vezes, quanto? Vezes 5. H. 90 dividido por, quanto? Mais 41. 9. Se for preciso, coloque, parênteses, nas expressões numéricas a seguir, para obter os resultados indicados. A. 36 dividido por 4 mais 5 vezes 3 igual 24. B. 36 dividido por 4 mais 5 vezes 3 igual 12. C. 42 igual 36 dividido por 4 mais 5 vezes 3. Sexto ano. Matemática. Página 119. Atividade 13. Medindo comprimentos. Para medir comprimentos, muitas vezes usamos como unidade de medida o metro, representado por m. No entanto, se o comprimento for muito grande, como é o caso da distância entre duas cidades, usamos o quilômetro, representado por km. 1 quilômetro corresponde a 1000 metros. Por outro lado, ao medir o tamanho de um lápis, a unidade mais apropriada é o centímetro,
representado por cm. Também podemos usar a unidade milímetro, representado por mm, para medir comprimentos bem pequenos, como a espessura de um grafite de lapiseira. Não há uma unidade certa para medir comprimentos, mas sim uma unidade adequada para cada situação. Vamos praticar. 1. Que unidade de comprimento você considera adequada para medir? A. A sua altura. B. A distância entre São Paulo e Santos. C. A altura de um prédio. D. A espessura de uma moeda. 2. Observe essa linha. Imagem. Linha azul quebrada em 3 pontos. Fim da imagem. A. Faça uma estimativa de quantos centímetros ela mede. B. Com uma régua, verifique se sua estimativa se aproximou da medida exata do comprimento da linha. Fonte: Adaptação, São Paulo, Município. Cadernos de Apoio e Aprendizagem, Matemática. São Paulo, Fundação Padre Anchieta, 2010. Sexto ano. Livro do Estudante, página 44. Sexto ano. Matemática, página 120. Atividade 14. Decompondo, observando regularidades e comparando. No número 3678, o algarismo das dezenas é o 7, mas esse número possui 367 dezenas, porque, em 3000, há 300 grupos de 10, em 600, há 60 grupos de 10 e, em 70, há 7 grupos de 10. São, portanto, 300 mais 60 mais 7 grupos de 10, ou 367 dezenas. O número 3678 possui 3 unidades de milhar, 36 centenas, 367 dezenas, 3678 unidades. Vamos praticar. 1. Agora, complete o quadro a seguir. Transformação da tabela em texto. Número 3678. Algarismo das unidades de milhar. 3. Algarismo das centenas. 6. Algarismo das dezenas. 7. Algarismo das unidades. 8. Quantos milhares? 3. Quantas centenas? 36. Quantas dezenas? 367. Quantas unidades? 3678. Número 4709. Algarismo das unidades de milhar. Algarismo das centenas. Algarismo das dezenas. Algarismo das unidades. Quantos milhares? Quantas centenas? Quantas dezenas? Quantas unidades? Número 15.612. Algarismo das unidades de milhar. Algarismo das centenas. Algarismo das dezenas. Algarismo das unidades. Quantos milhares? Quantas centenas? Quantas dezenas? Quantas unidades? Número 812.008. Algarismo das unidades de milhar. Algarismo das centenas. Algarismo das dezenas. Algarismo das unidades. Quantos milhares? Quantas centenas? Quantas dezenas? Quantas unidades? Fim da tabela. 2. Os números 71.486, 68.010, 8.163, 90.748 e 4.788 estão fora de ordem. Escreva-os em ordem crescente. Fonte: Adaptação, São Paulo, Município. Cadernos de Apoio e Aprendizagem, Matemática. São Paulo, Fundação Padre Anchieta, 2010. Sexto ano. Livro do Estudante, página 14. Sexto ano. Matemática, página 121. Atividade 15. Os dados, as condições e as perguntas dos problemas. Trilha de conhecimentos. Resolver problemas de matemática envolve a leitura e a interpretação de textos. A compreensão do problema exige, de quem se propõe a resolvê-lo, o estabelecimento de relações entre os dados, o modo como eles se articulam entre si, e como podem ser operados para responder à pergunta proposta. Vamos praticar. 1. Beatriz, Helena e Marina são amigas e estudam na mesma turma do sexto ano. Elas organizaram juntas a festa de aniversário, pois todas nasceram no mês de junho. Beatriz gastou R$100, Helena gastou R$180 e Marina gastou R$80. Como elas devem fazer para acertar as contas, sabendo que vão repartir,
Igualmente, o total gasto na organização da festa. 2. Beatriz, Gabriela, Helena, Juliana, Luana e Marina participaram do torneio de xadrez das turmas de sexto ano. A campeã representou a escola no torneio regional de xadrez individual, promovido pela Diretoria Regional de Educação da região onde elas moram. Sabendo que cada estudante jogou uma vez com todas as outras, quantas partidas foram realizadas? Sexto ano. Matemática. Página 122. Atividade 16. Medindo massas. O grama e o quilograma são unidades de massa, popularmente chamada peso. Para medir massas, usamos balanças e, se forem massas muito pequenas, a unidade mais adequada é o miligrama, como por exemplo, medir a massa de comprimidos. 1 quilograma equivale a 1000 gramas. 1 quilograma igual a 1000 gramas. 1 grama equivale a 1000 miligramas. 1 gramas igual a 1000 mg. Vamos praticar. 1. Em receitas, usam-se medidas de massa, ou de capacidade. Observe os ingredientes para fazer 4 panquecas de milho, 3 ovos inteiros, 50 gramas de farinha de trigo, 180 gramas de milho verde, 75 ml de leite, 60 gramas de manteiga, 1 colher de sopa de queijo parmesão ralado, sal a gosto, óleo para fritar. A. Determine a quantidade necessária de cada ingrediente para fazer 16 receitas de panqueca de milho. Fonte: adaptação, São Paulo, município. Cadernos de Apoio e Aprendizagem, Matemática. São Paulo, Fundação Padre Anchieta, 2010. Sexto ano. Livro do Estudante, página 45. Sexto ano. Matemática, página 123. Atividade 17. Um problema, várias perguntas. Trilha de conhecimentos. Existem problemas que não possuem solução, mas também existem problemas com uma solução, várias, e, às vezes, infinitas soluções. Às vezes, nem é necessário realizar operações matemáticas para responder à pergunta de um problema e, outras vezes, dependendo da pergunta, é preciso realizar 2 ou mais operações. Vamos praticar. 1. Assim que começou as férias escolares, em dezembro de 2019, os irmãos Gustavo e Letícia foram ao cinema. Eles queriam assistir ao filme da Sala 1, na qual cabiam 210 pessoas. Já estavam dentro da Sala 1, 135 pessoas, e na fila dessa sala havia 74 pessoas, antes dos 2 irmãos e, atrás deles, havia mais 20 pessoas. A. Qual filme está passando na Sala 1? B. Quantos lugares existem na primeira fileira da Sala 1? C. Qual é a quantidade máxima de pessoas da Sala 1? D. Todas as pessoas que estão na fila da Sala 1 vão assistir a essa sessão de cinema? Por quê? E. O que os irmãos Gustavo e Letícia podem fazer para assistir ao filme que está passando na Sala 1? Sexto ano. Matemática, página 124. Atividade 18. Números arredondados, resultados aproximados. Trilha de conhecimentos. O sistema de numeração decimal e as propriedades da divisão ajudam a estimar e a antecipar resultados, evitando, por exemplo, erros do tipo 428 dividido por 4 igual a 17 ou 92 dividido por 3 igual a 3. Vamos praticar. 1. Para complementar as despesas, Joana está fazendo máscaras. Já estão prontas 362 máscaras que serão distribuídas, igualmente, em 6 caixas. Quantas máscaras serão colocadas em cada caixa? Esse problema pode ser resolvido por meio da divisão. 362 dividido por 6. É possível estimar o resultado dessa divisão pensando assim: 36 dividido por 6 igual a 6, e 360 dividido por 6 igual a 60. Então, podemos afirmar que o resultado de 362 dividido por 6 é próximo de 60. Agora é com você, encontre os resultados aproximados das divisões abaixo. A. 193 dividido por 6. B. 1245 dividido por 2. C. 718 dividido por 8. D.
534 dividido por 6. I. 1328 dividido por 4. F. 287 dividido por 9. G. 305 dividido por 6. H. 3155 dividido por 3. I. 457 dividido por 5. Fonte, adaptação, São Paulo, município. Secretaria Municipal de Educação. Diretoria de Orientação Técnica. Projeto intensivo do ciclo 1, material do aluno. São Paulo, SMIDUT, 2011. Página, atividade 19 conversando sobre figuras tridimensionais. Trilha de conhecimentos. Você já conhece diversos sólidos geométricos e seus nomes. E sabe, por exemplo, que uma bola de futebol tem a forma de esfera. Sexto ano, Matemática, página 125. Vamos praticar. 1. Você conhece todos os sólidos representados na figura? Escreva sobre cada um deles a letra correspondente a seu nome. Imagem: quadrado em fundo azul claro com desenhos de sólidos geométricos, cilindro laranja, esfera azul, paralelepípedo vinho, cone roxo, pirâmide amarela. Fim da imagem. A. Cilindro. B. Cone. C. Esfera. D. Paralelepípedo. E. Pirâmide. 2. Separe os sólidos abaixo em dois grupos: poliedros, letras. Corpos redondos, letras. Imagem: quadrado em fundo azul claro com desenhos de sólidos geométricos coloridos identificados por letras. A. Paralelepípedo. B. Cilindro. C. Prisma pentagonal. D. Prisma triangular. E. Prisma hexagonal. F. Cone. G. Cubo. H. Esfera. I. Pirâmide triangular. J. Prisma oblíquo, que podem ser divididos em dois grupos, poliedros e corpos redondos. Fim da imagem. Fonte, adaptação, São Paulo, município. Cadernos de apoio e aprendizagem, matemática. São Paulo, Fundação Padre Anchieta, 2010. Sexto ano. Livro do Estudante, página 39. Atividade 20 medindo capacidades. Às vezes, as unidades litro, representadas por L, ou mililitro, representadas por ml, aparecem em embalagens de leite ou de sucos, em garrafas de água e latas de refrigerante, entre outras, e indicam a capacidade da embalagem. Quando precisamos medir quantidades muito pequenas de líquido, usamos o mililitro. 1 litro equivale a 1000 mililitros. Em algumas embalagens podem aparecer indicações do tipo 900 ml, 600 ml e 350 ml. Sexto ano, Matemática, página 126. Vamos praticar. 1. Complete cada uma das frases com a unidade de medida de capacidade adequada. A. Márcia bebe, em média, 2, o quê? De água por dia. B. A caixa d'água da casa de Maria Isabel tem capacidade para 500, o quê? C. Na festa de aniversário de Enzo, havia refrigerantes em latas de 350, o quê? E em garrafas plásticas de 2, o quê? E até de 3, o quê? D. O tanque de combustível do carro de meu tio comporta 60, o quê? 2. Complete o quadro, sabendo que, em um copo, cabem 200 ml de suco. Transformação da tabela em texto. A à esquerda, quantidade de copos, 5, quantidade de litros, quantidade de copos, 10, quantidade de litros, quantidade de copos, 15, quantidade de litros, quantidade de copos, 20, quantidade de litros. À direita, quantidade de copos, 50, quantidade de litros, quantidade de copos, 100, quantidade de litros, quantidade de copos, 150, quantidade de litros, quantidade de copos, 300, quantidade de litros. Fim da tabela. Fonte, adaptação, São Paulo, município. Cadernos de apoio e aprendizagem, matemática. São Paulo, Fundação Padre Anchieta, 2010. Sexto ano. Livro do Estudante, página 46. Atividade 21 Restos de divisões. Trilha de conhecimentos. Observe a ilustração. Nela aparecem os termos da divisão.
Na divisão está o número 537 sublinhado dividido por 8, sendo 537 o dividendo e 8 o divisor. Abaixo do divisor está o número sublinhado 67 sublinhado como quociente. Abaixo do número sublinhado 537 estão os números 57 e 1 como resto. Existem relações entre o dividendo, o divisor, o quociente e o resto de uma divisão. Sexto ano, Matemática, página 127. Vamos praticar. 1. Distribuir, igualmente, 30 lápis entre 4 estojos. Quantos lápis serão colocados em cada estojo? Quantos lápis ficarão fora dos estojos? A. Complete o quadro, substituindo o número 30, no problema anterior, pelas quantidades indicadas nas colunas dividendo. Transformação da tabela em texto. A à esquerda, dividendo 30, divisor 4, quociente 7, resto 2. Dividendo 31, divisor 4, quociente completar, resto completar. Dividendo 32, divisor 4, quociente completar, resto completar. Dividendo 33, divisor 4, quociente completar, resto completar. Dividendo 34, divisor 4, quociente completar, resto completar. Dividendo 35, divisor 4, quociente completar, resto completar. À direita, dividendo 36, divisor 4, quociente completar, resto completar. Dividendo 37, divisor 4, quociente completar, resto completar. Dividendo 38, divisor 4, quociente completar, resto completar. Dividendo 39, divisor 4, quociente completar, resto completar. Dividendo 40, divisor 4, quociente completar, resto completar. Dividendo 41, divisor 4, quociente completar, resto completar. Fim da tabela. B. Quais são os restos possíveis em divisões nas quais o divisor é o número 4? E se o divisor fosse o número 6, quais seriam os restos possíveis? Por quê? Atividade 22 é lógico. Você sabe como o detetive e o cientista trabalham? Eles procuram pistas, combinam informações, com a finalidade de descobrir algo. O problema de lógica é assim. Exige, de quem se propõe a resolvê-lo, a leitura atenta das pistas acompanhada das perguntas: que conclusão eu tiro desta pista? Como ela se relaciona com as conclusões que eu tirei após a leitura das outras pistas? Sexto ano, Matemática, página 128. Vamos praticar. 1. Patrícia, Juliana e Gabriela são atletas e estão em alojamentos vizinhos. Descubra o esporte que cada atleta pratica, sabendo que Juliana mora no alojamento do meio. Uma das atletas pratica natação, outra joga handebol e outra joga futebol. A nadadora cuida do alojamento da Gabriela, quando esta passa o final de semana com a família. A jogadora de handebol bate na parede do alojamento de Patrícia quando o volume do rádio está muito alto. 2. Luísa, estudante do sexto ano, utilizou uma tabela para resolver o problema anterior. Ela iniciou o preenchimento da tabela, mas não terminou. Complete a tabela e verifique se você e Luísa chegaram à mesma resposta. Transformação da tabela em texto. Natação, Patrícia completar, Juliana completar, Gabriela, não. Handebol, Patrícia, não, Juliana completar, Gabriela completar. Futebol, Patrícia completar, Juliana completar, Gabriela completar. Fim da tabela. Atividade 23. Números racionais. Trilha de conhecimentos. 1/2, 3/8, ou 7/10, são números racionais representados na forma fracionária. Na ilustração a seguir, o número 3/8 indica a relação entre a quantidade de partes iguais, 3, que foram utilizadas na confecção de uma toalha, a partir de um tecido que foi dividido em 8 partes iguais. Imagem: retângulo dividido em 8 retângulos menores, com 3 partes pintadas de azul. Fim da imagem. No número 3/8, o 3 é o numerador e o 8 é o denominador. Vamos praticar. Sexto ano, Matemática, página 129. 1.
Represente as situações a seguir por meio de um desenho, de um esquema, de uma ilustração. A. Usei 2/5 de um tablete de chocolate para fazer um doce. B. Ontem, devido à chuva, faltaram 2/5 dos alunos do sexto A. C. Repartir, igualmente, 2 barras de chocolates entre Andréa, Bruno, Karina, Danilo e Edson. D. Em minha gaveta, existem 2 pares de meias brancas e 3 pares de meias pretas. Como não quero acordar o meu irmão, retiro da gaveta, no escuro, um par de meias. Qual é a probabilidade de que seja um par de meias brancas? Fonte: adaptação, São Paulo, município. Secretaria Municipal de Educação. Diretoria de Orientação Técnica. Recuperação Matemática, Números Naturais e Operações. Módulo 1, São Paulo, ECME/DOT, 2011. Página 10 a 11. Sexto ano, Matemática, página 130. Atividade 24. Para não errar na divisão, trilha de conhecimentos. O sistema de numeração decimal ajuda a determinar, antes de realizar a divisão, a quantidade de algarismos do quociente. Vamos praticar. 1. Quantos algarismos pode ter o resultado de 4.507 dividido por 7? Observe como Lucas e Júlia pensaram. Lucas, 7 vezes 100, é igual a 700, e 700 é menor que 4.507. 7 vezes 1.000, é igual a 7.000, e 7.000 é maior que 4.507. Então, o resultado de 4.507 dividido por 7, possui 3 algarismos. Júlia, 42 dividido por 7 é igual a 6, e 4.200 dividido por 7 é igual a 600. 49 dividido por 7 é igual a 7, e 4.900 dividido por 7 é igual a 700. Como o número 4.507 está entre 4.200 e 4.900, o resultado da divisão está entre 600 e 700. Então, é um número formado por 3 algarismos. 2. Sem fazer as contas, marque qual dos resultados corresponde, ou, mais se aproxima, de cada divisão. Transformação da tabela em texto. Divisão. A. 942 dividido por 3 quociente 34, 304, 314. Divisão. B. 249 dividido por 3 quociente 83, 803, 813. Divisão. C. 4.368 dividido por 2 quociente 2, 218, 2.184. Divisão. D. 1.509 dividido por 3 quociente 53, 500, 503. Divisão E. 4.000 dividido por 8 quociente 5, 50, 500. Divisão. F. 9.006 dividido por 3 quociente 32, 302, 3.002. Fim da tabela. Fonte: adaptação, São Paulo, município. Secretaria Municipal de Educação. Diretoria de Orientação Técnica. Projeto intensivo do ciclo 1, material do aluno. São Paulo, SME, DOT, ano 2011. Página 113 a 114. Sexto ano, Matemática, página 131. Atividade 25. Trabalhando com o tempo. Trilha de conhecimentos. Muitos instrumentos são utilizados para marcar o tempo, calendários, relógios, cronômetros, entre outros. Vamos praticar. 1. Quantos minutos equivalem a meia hora? 2. Manuel mora na Vila Pojuca, zona oeste de São Paulo. Ele levou 1h30 para chegar ao bairro do Tucuruvi, onde o seu primo mora. Quantos minutos Manuel levou para chegar à casa do primo? 3. Manuel estuda no período da tarde. Quando a professora de ciências lhe pediu para ajudá-la a carregar os materiais necessários para a realização de uma experiência, ouviu a seguinte conversa entre os professores. Imagem: um relógio analógico marrom, em fundo branco os ponteiros marcam o horário de 13h55. Fim da imagem. Professora Ana perguntou: que horas são agora? Professor Pedro informou: 1h55. Professora Lúcia informou:
13 horas e 55 minutos. Professor André informou, 5 minutos para as 2 horas. Professor Luiz informou, 5 minutos para as 14 horas. Porque cada professor, após olhar o relógio, informou a mesma hora de 4 maneiras diferentes. Sexto ano, Matemática, página 132. 4. O relógio na sala dos professores é analógico. Observe um relógio digital. Represente, no relógio digital, em branco, a hora indicada no relógio da sala dos professores. Imagem. 2 relógios digitais. O da esquerda marca o horário de 10 horas e 29 minutos, o da direita está em branco sem informação de horas. Fim da imagem. Atividade 26. Relações entre grandezas. Trilha de conhecimentos. Grandeza é algo que pode ser contado ou medido. Quantidade de pessoas ou de objetos, tempo, massa e comprimento são alguns exemplos de grandezas. Vamos praticar. 1. Complete, se possível, os quadros a partir das 3 situações a seguir. A. Dona Maria faz bolinhos de chuva. Para fazer 4 bolinhos de chuva, ela utiliza 96 gramas de farinha de trigo. B. Na classe de inglês da professora Olga, há 12 estudantes. A cada dia, ela propõe um agrupamento com o mesmo número de estudantes em cada grupo. Em algumas aulas, os estudantes realizam as atividades individualmente. Hoje, ela trabalhou com um único grupo, formado pelos 12 estudantes. C. Às 2 horas da manhã, a temperatura na cidade de São Paulo era 12 graus Celsius. Transformação da tabela em texto. À esquerda. 1 bolinho, farinha, gramas. Completar. 2 bolinhos, farinha, gramas. Completar. 3 bolinhos, farinha, gramas. Completar. 4 bolinhos, farinha, gramas. 96. 6 bolinhos, farinha, gramas. Completar. 12 bolinhos farinha, gramas. Completar. No meio, um grupo estudantes, 12. 2 grupos estudantes completar. 3 grupos, estudantes completar. 4 grupos estudantes completar. 6 grupos estudantes completar. 12 grupos estudantes 1. À direita, um tempo horas traço temperatura graus Celsius, completar. 2 tempo horas traço temperatura graus Celsius, 12. 3 tempo horas traço temperatura graus Celsius, completar. 4 tempo horas traço temperatura graus Celsius, completar. 6 tempo horas traço temperatura graus Celsius, completar. 12 tempo horas temperatura graus Celsius, completar. Fim da tabela. Sexto ano, Matemática, página 133. 2. Observe atentamente cada tabela. O que acontece com os valores das grandezas bolinhos e farinha de trigo? Faça o mesmo para os valores das grandezas grupos e estudantes e, também, para as grandezas tempo e temperatura. Atividade 27. As pirâmides e os prismas. Imagem. Fotografia colorida de um conjunto de 5 pirâmides no deserto na cor marrom. 3 grandes e 2 pequenas à frente, sobre um chão de areia amarela. Ao fundo um céu azul sem nuvens. Fim da imagem. As grandes pirâmides do Egito despertam fascínio nas pessoas e, até os dias de hoje, mais de 4.000 anos depois de sua construção, há muitas perguntas sem resposta. Quem as projetou? Quem as construiu? Quanto tempo demorou sua construção? Vamos praticar. 1. Os sólidos a seguir foram separados em 2 grupos. Imagem. À esquerda o grupo 1 prismas, prisma triangular, prisma quadrangular, prisma pentagonal e prisma hexagonal, nas cores lilás. À direita o grupo 2 pirâmides, pirâmide triangular, pirâmide quadrangular, pirâmide pentagonal e pirâmide hexagonal, nas cores marrom. Fim da imagem. A. Quais são as características dos prismas? B. Quais são as características das pirâmides? Fonte, adaptação, São Paulo, município. Cadernos de apoio e aprendizagem, Matemática. São Paulo, Fundação Padre Anchieta, 2010. Sexto ano. Livro do Estudante, página 40 a 41. Sexto ano, Matemática, página 134. Atividade 28.
A divisão e a resolução de problemas. Existem problemas nos quais o resto da divisão entre dois números pode ser descartado, pois não influencia na resposta do problema. Mas também existem problemas nos quais o resto não pode ser descartado, porque ele pode ser subdividido em pedaços menores do que a unidade. Ele influencia na resposta, de tal modo que a solução do problema é uma unidade a mais do que o quociente da divisão. Vamos praticar. 1. Resolva os problemas a seguir. A. Juliano gastou R$ 38 na compra de 4 cadernos iguais. Qual é o preço de cada caderno? B. Juliano colou as 38 figurinhas de jogadores de vôlei, em um álbum onde cabem 4 figurinhas em cada página. Quantas páginas foram necessárias para colar todas as figurinhas? C. Juliano distribuiu 38 figurinhas de jogadores de basquete igualmente entre 4 amigos. Quantas figurinhas cada amigo recebeu? Sexto ano. Matemática. Página 135. 2. Em qual problema, o resto da divisão? A. Pode ser descartado. B. Pode ser subdividido em partes menores do que a unidade. C. O resto influencia na resposta, de tal modo que a solução do problema é uma unidade a mais do que o quociente da divisão. Atividade 29. Informações em tabelas. Trilha de conhecimentos. Tabelas são recursos utilizados para divulgar resultados de pesquisas, de modo a permitir aos leitores ampliarem o conhecimento sobre determinado assunto. Vamos praticar. 1. Observe as tabelas A, E, B. Transformação da tabela em texto. Tabela A. Número de alunos, 20, 30, 60, 50, 30, 10. Embaixo número D. Acertos sendo 0, 1, 2, 3, 4, 5 respectivamente. Tabela B. Número de alunos, 5, 20, 16, 7, 4. Embaixo número de bilhetes sendo 0, 1, 2, 3, 4 respectivamente. Fim da tabela. 2. Indique se cada afirmação abaixo é verdadeira, V, ou falsa, F. 60 estudantes acertaram 2 questões da avaliação. 20 estudantes compraram um bilhete de rifa da Festa das Nações. 20 estudantes acertaram uma questão da avaliação. 6 estudantes compraram 3 bilhetes da rifa da Festa das Nações. Sexto ano. Matemática. Página 136. 3. O que você pode concluir, a partir das tabelas, sobre a avaliação realizada pelos estudantes, e sobre a rifa da Festa das Nações? Fonte dos dados das tabelas, www.obmep.org.br. Acesso em 5 de junho de 2020. Atividade 30. Fazendo compras. Trilha de conhecimentos. As situações matemáticas envolvendo o sistema monetário brasileiro permitem relacionar as regras do sistema de numeração decimal com as propriedades e as técnicas operatórias da adição, subtração, multiplicação e divisão. Vamos praticar. 1. As compras, a seguir, foram realizadas no mesmo dia e na mesma loja. Imagens. 3 fotografias coloridas de telefones celulares. À esquerda um celular e um fone de ouvido, embaixo, Catarina, R$ 760. No meio, um aparelho celular e 2 fones de ouvido, embaixo, Paulo, R$ 920. À direita um aparelho celular, 3 fones de ouvido e uma caixa de som, embaixo Letícia R$ 1.330. Fim das imagens. A. Quais objetos cada cliente comprou e quanto ele ou ela gastou nessa compra? Sexto ano. Matemática. Página 137. 2. Quanto custa? A. Um celular. B. Um fone de ouvido. C. Uma caixa de som. D. Em sua opinião, os preços são justos? Por quê? Atividade 31. Cada um com seu jeito de dividir. Trilha de conhecimentos. O quociente e o resto da divisão podem ser obtidos de diversas maneiras, porém, em todas elas, são utilizados princípios do sistema de numeração decimal e propriedades da divisão. Vamos praticar. 1. Ana Paula explicou como ela pensou para realizar a divisão.
19.405 dividido por 21. Complete o texto com as palavras, centenas, dezenas ou unidades. Tabela transformada em texto. 19.405 dividido por 21. Da esquerda para a direita. 1 dezena de milhar, 9 unidade de milhar, 4 centena, 0 dezena, 5 unidade. Abaixo do número 19405 sublinhado está o número sublinhado 189 sublinhado, 1 abaixo do 1, 8 abaixo do 9 e 9 abaixo do 4, realizando a operação de subtração entre os dois, obtém-se resto 5. Abaixo do divisor 21 está o número sublinhado 9 como centena. Texto para ser completado. Reparti 194 completar por 21 e encontrei 9 completar. Sobraram 5 completar. 19.405 dividido por 21. Da esquerda para a direita. 1 dezena de milhar, 9 unidade de milhar, 4 centena, 0 dezena, 5 unidade. Abaixo do número 19405 sublinhado está o número sublinhado 189 sublinhado, 1 abaixo do 1, 8 abaixo do 9 e 9 abaixo do 4, realizando a operação de subtração entre os dois, obtém-se restos 5 e ao lado o número sublinhado 0 sublinhado da dezena formando número sublinhado 50 sublinhado, que está subtraindo o número sublinhado 42 sublinhado, obtendo-se resto 8, abaixo do divisor 21 está o número sublinhado 9 sublinhado como centena e o número sublinhado 2 como dezena. Texto para ser completado. Transformei 5 completar em 50 completar. Reparti 50 completar por 21 e encontrei 2 completar. Sobraram 8 completar. 19.405 dividido por 21. Da esquerda para a direita. 1 dezena de milhar, 9 unidade de milhar, 4 centena, 0 dezena, 5 unidade. Abaixo do número 19405 sublinhado está o número sublinhado 189 sublinhado, 1 abaixo do 1, 8 abaixo do 9 e 9 abaixo do 4, realizando a operação de subtração entre os dois, obtém-se restos 5 e ao lado o número sublinhado 0 sublinhado da dezena formando número sublinhado 50 sublinhado, que está subtraindo o número sublinhado 42 sublinhado, obtendo-se resto 8 e ao lado o número sublinhado 5 sublinhado da unidade, que subtraído 84 tem resto 1, abaixo do divisor 21 está o número sublinhado 9 sublinhado como centena, número sublinhado 2 como dezena e 4 como unidade. Texto para ser completado. Transformei 8 completar em 80 completar e juntei com as 5 completar já existentes. Reparti 85 completar por 21 e encontrei 4 completar. Sobrou um completar. Fim da tabela. Sexto ano. Matemática. Página 138. Agora é com você. Resolva as divisões a seguir. A. 280 dividido por 12. B. 659 dividido por 15. C. 1731 dividido por 23. D. 8001 dividido por 45. Atividade 32. Voltando a falar em sólidos geométricos. Trilha de conhecimentos. Observe os elementos destacados no prisma e na pirâmide. Imagens. 2 sólidos geométricos na cor lilás. À esquerda uma pirâmide com a indicação à esquerda do vértice e da face e à direita a aresta e a base. À direita um prisma com indicação à esquerda do vértice e da base e à direita a face e a aresta. Fim das imagens. Vamos praticar. 1. Complete a tabela. Imagens. 4 sólidos geométricos na cor lilás com a base roxa sobre uma tabela. Da esquerda para a direita, prisma de base triangular, prisma de base quadrangular, prisma de base pentagonal, prisma de base hexagonal. Fim das imagens. Transformação da tabela em texto. Prisma de base triangular, número de lados da base 3, número de faces 5, número de vértices 6,
número de arestas 9. Prisma de base quadrangular, número de lados da base completar, número de faces completar, número de vértices completar, número de arestas completar. Prisma de base pentagonal, número de lados da base completar, número de faces completar, número de vértices completar, número de arestas completar. Prisma de base hexagonal, número de lados da base completar, número de faces completar, número de vértices completar, número de arestas completar. Fim da tabela. Sexto ano. Matemática. Página 139. A. Qual é a relação entre o número de lados da base e o número de faces de um prisma? Qual é a relação entre o número de lados da base e o número de vértices de um prisma? Qual é a relação entre o número de lados da base e o número de arestas de um prisma? 1. Complete a tabela. Imagens. 4 sólidos geométricos na cor marrom claro com a base marrom escuro sobre uma tabela, da esquerda para a direita, pirâmide base triangular, pirâmide quadrangular, pirâmide pentagonal, pirâmide hexagonal. Fim das imagens. Transformação da tabela em texto, pirâmide base triangular, número de lados da base 3, número de faces 4, número de vértices 4, número de arestas 6. Pirâmide quadrangular, número de lados da base completar, número de faces completar, número de vértices completar, número de arestas completar. Pirâmide pentagonal, número de lados da base completar, número de faces completar, número de vértices completar, número de arestas completar. Pirâmide hexagonal, número de lados da base completar, número de faces completar, número de vértices completar, número de arestas completar. Fim da tabela. A. Qual é a relação entre o número de lados da base e o número de faces de uma pirâmide? Qual é a relação entre o número de lados da base e o número de vértices de uma pirâmide? Qual é a relação entre o número de lados da base e o número de arestas de uma pirâmide? Sexto ano. Matemática. Página 140. 1. Observe o prisma de base quadrangular. Imagem. Prisma de base quadrangular, na cor marrom. Fim da imagem. A. Quantas faces desse sólido você vê? B. E quantas faces você não vê? C. Quantos vértices você vê? D. Quantos vértices tem a caixa? I. Quantas arestas você vê? F. Quantas arestas tem a caixa? Fonte, adaptação, São Paulo, município. Cadernos de apoio e aprendizagem, Matemática São Paulo, Fundação Padre Anchieta, 2010. Sexto ano. Livro do Estudante, página 62 a 64. Atividade 33. Números racionais representados na forma decimal. Os números racionais na forma decimal, assim como os números naturais, podem ser representados por extenso, usando palavras, ou usando algarismos. Veja 2 exemplos. 0,5 é igual a 5 décimos. 2,16 é igual a 2 inteiros e 16 centésimos. Vamos praticar. 1. O jogo da memória a seguir é formado por 10 pares de cartas. Em uma carta, o número está representado por extenso e, na outra carta, o mesmo número está representado com algarismos. Um par já está completo. Complete as cartas que formam os outros 9 pares. Transformação da tabela em texto. Tabela com 5 colunas e 4 linhas. Um indicador ordinal feminino coluna. Um indicador ordinal feminino linha. 0,16 em numeral na cor azul. Segunda e terceira linhas vazias. 4 indicador ordinal feminino linha. 96 milésimos escrito por extenso. 2 indicador ordinal feminino coluna. Um indicador ordinal feminino linha. 16 centésimos escrito por extenso na cor azul. 2 indicador ordinal feminino linha, 96,0 em numeral, 3 indicador ordinal feminino linha, 0,155 em numeral, quarta linha vazia. 3 indicador ordinal feminino coluna, 1 indicador ordinal feminino linha, 15 inteiros e 5 décimos escrito por extenso, segunda, terceira e quarta linhas vazias. 4 indicador ordinal feminino coluna. Primeira e segunda linhas vazias, 3 indicador ordinal feminino linha, 90 inteiros e 6 centésimos escrito por extenso,
4 indicador ordinal feminino linha, 1 inteiro e 6 décimos escrito por extenso. 5 indicador ordinal feminino coluna, 1 indicador ordinal feminino linha, 96 centésimos escrito por extenso. 2 indicador ordinal feminino linha, 1,55 em numeral. 3 indicador ordinal feminino linha vazia e 4 indicador ordinal feminino linha, 1,016 em numeral. Sexto ano. Matemática. Página 141. Atividade 34. Dados numéricos e a matemática. Em um dado comum, a soma dos pontos de duas faces opostas é sempre 7. Nos dados ao lado, a face do número 6 é oposta à face do número 1. O mesmo acontece com as faces dos números 2 e 5, e com as faces dos números 3 e 4. Vamos praticar. 1. OBMAP. Num dado comum, a soma dos pontos de duas faces opostas é sempre 7. É possível construir um dado comum dobrando e colando uma das peças do quadriculado a seguir. Que peça é essa? Imagem. Malha quadriculada com 180 quadrados, com a planificação de 5 dados com as seguintes numerações em cada quadrado: A, 6, 5, 4, 2, 3, 1, B, 6, 3, 5, 4, 2, 1, C, 6, 3, 2, 1, 4, 5, D, 1, 6, 3, 4, 2, 5, I, 1, 4, 2, 5, 3, 6. Fim da imagem. Fonte: http://147.65.23.40/banco.php. Acesso em 5 de junho de 2020. 2. OBMAP. 5 dados foram lançados e a soma dos pontos obtidos nas faces de cima foi 19. Em cada um desses dados, a soma dos pontos da face de cima com os pontos da face de baixo é sempre 7. Qual foi a soma dos pontos obtidos nas faces de baixo? 10, 12, 16, 18, 20. Fonte: http://147.65.23.40/media.php. Acesso em 5 de junho de 2020.